poderosa força ilumina o meu ser, guia meus passos, ensina a viver, cruzando o horizonte, vencendo meus defeitos, a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho encontrar. E eu venho pedir a ti, Pai amigo, que a vida está a sustentar. Dá-me a tua certeza de um dia eu poder chegar ao ver-te nos olhos, que choram os pobres e aflitos, em todas as coisas criado por ti. Eleva a minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que está dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior e os mentores dessa casa que já se fazem presente. Sejam todos bem-vindos, seja na carne ou no espírito. E hoje, dando continuidade ao aniversário da nossa casa, hoje o Eduardo vai falar sobre a saúde mental e o espiritismo. Boa noite a todos. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a casa, todos os trabalhadores, a equipe espiritual, porque ontem nós completamos 14 anos de existência. Essa casa foi fundada no dia 10/10/2002. E o dia 10/10 é o dia que se comemora o Dia da Saúde Mental. Eu só gostaria de dar uma breve palhinha da nossa história, da fundação. Todos nós éramos voluntários do Hospital Psiquiátrico Seara. Todos nós trabalhávamos nesse hospital, na época do Seu Nelson. E nós começamos a nos reunir na casa da Isabel, e ali surgiu os trabalhos. E o dia que nós começamos os nossos trabalhos no atendimento ao público foi nessa data. Então, o nosso lema é: eu conheço-te a ti mesmo. E a casa ela é voltada ao tratamento do equilíbrio mental das pessoas que chegam até nós, como também de nós que somos trabalhadores dessa casa. Então, um dia feliz para todos nós, porque foi com muito trabalho, com muita dedicação, com muita luta, com muito empenho de cada um, de cada trabalhador, para que nós pudéssemos estar aqui envolvidos com essa equipe espiritual que tanto nos amparou, que tanto nos ampara, ao irmão Benedito, ao pai Toninho, ao irmão José, a Ismael, ao doutor Antenor, a irmã Teresa de Jesus, ao doutor Cesário Mota, que é o mentor espiritual, toda a parte médica, nós recebemos toda a orientação dele através do irmão Benedito, e a irmã Teresa de Jesus, que cuida de toda a parte doutrinária da casa, toda a parte pedagógica da casa, e fora outros que estão aqui conosco, que são muitos e que fazem parte deste trabalho, deste ideal que hoje cresceu tanto. E então nós devemos a essa equipe espiritual que nos amparou e que nos ampara sempre.
Eu gostaria de dedicar esta palestra sobre saúde mental a um vanguardista espírita, o advogado humanista, o doutor Nelson Gense. Eu gostaria muito que também essas nossas palavras, né, o dia que nós comemoramos hoje, porque ele faz parte da história desse centro e ele foi um indivíduo que, querendo ou não, nos abriu as portas do Ceará para que nós pudéssemos compreender, junto com os pacientes, o que é essa doença psíquica, o que é a loucura, o que é a depressão, né, o que são esses transtornos todos. E nós pudemos aí, por muitos anos, nos envolver no trabalho mediúnico do Ceará e acompanhar os tratamentos destes pacientes. Então, na nossa palestra, nós dedicamos também ao senhor Nelson Gense, e claro que todos aqueles que se dedicam à saúde mental. Bom, para falar de saúde mental, eu queria falar de uma história muito triste no nosso país, muito, muito triste, e de como era tratada a saúde mental há 50, 60 anos atrás. O Hospital Colônia de Barbacena, o maior holocausto que teve no Brasil. Morreram mais de 70 mil pessoas nesse manicômio, que tinha sido criado para cuidar da saúde mental das pessoas, mas virou um depósito de gente. Aqui eram deixados indigentes, moribundos, mães solteiras, todo tipo de pessoa que não tinha nenhum transtorno mental, mas que quando adentrava esse lugar, e desculpe as cenas chocantes, tem até um livro a respeito disso, mas eram assim que eles eram tratados, sem higiene, sem nenhum cuidado básico, né? Sem roupas, a maioria estão nus, homens e mulheres juntos. Então quem adentrava e não tinha um problema psíquico, acabava tendo um problema psíquico dentro desse hospital. Isso é uma mácula que nós temos no nosso país, onde morreu mais de 70 mil pessoas. Era assim que era tratado as pessoas com problema de saúde mental, e outras que não tinham nenhum problema de saúde mental eram jogadas nesse depósito humano, que é esse manicômio Colônia de Barbacena. Então lembra uma concentração de nazismo, né? A gente fala que foi o maior holocausto porque lembra o nazismo, né? Você vê as pessoas magras, abatidas, tomando água ali a céu aberto de um esgoto que escorria. E infelizmente essa foi a realidade da saúde mental do Brasil por muitos anos. O que é saúde mental? Saúde mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem contudo perder o valor do real e do precioso. Isso é a luz da psiquiatria, a luz do espiritismo. O que seria saúde mental? É estarmos em conformidade com as leis espirituais que estão escritas na nossa consciência. Eu gostaria de dizer aqui que os transtornos psíquicos que nós adquirimos, eles são oriundos ou de existências passadas ou dessa mesma existência. Ou nós causamos em alguma pessoa esse transtorno através de um abandono, de uma traição, de uma influência levando o indivíduo à autodestruição, e nós adquirimos esse débito de consciência, trazemos esse débito de consciência para uma nova existência como uma patologia psíquica, por ter ocasionado isso em alguém. Ou nós ocasionamos isso em nós, seja nessa existência ou numa existência passada, pelo desequilíbrio das nossas emoções, a falta de sentido para a nossa existência, a falta de amor próprio, o amor no qual nós precisamos alimentar e nutrir em nossos corações, para que possamos ter um equilíbrio e a sanidade mental e física,
para não cometermos nenhuma atrocidade conosco e nem com aqueles que nos cercam. Então, a luz do Espiritismo, né, a saúde mental é estarmos em conformidade com as leis de Deus em nós. E as leis de Deus é amor, perdão, reabilitação, misericórdia, que cada um encontre aqui, né, o sentido para a sua existência, para a sua missão, para que nós possamos suportar as aflições do mundo, as dificuldades que a vida terrena nos mostra, as adversidades, as perdas, entre aspas, né? O processo de evolução, de maturidade, de autoconhecimento, de autoconsciência, o conhecimento das nossas emoções e o equilíbrio delas. Então nós precisamos nos conhecer, conhecer os nossos limites, conhecer a nossa essência, a nossa realidade e buscar dentro de nós, através de Deus que está em nós, essa força e esse caminho que todos nós temos que trilhar. Eu coloquei uma frase de Buda que ele diz, para o budismo, ele comenta que o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, porque nós nos aprisionamos no passado, em lamentações, em queixas, em memórias que nos arrasta ali, a mágoa, a vingança, o ódio, a revolta, a frustração. Então nós deixamos de viver o presente. E aí ele fala, e nem se preocupar com o futuro. Ou nós estamos no passado nos lamentando, ou nós estamos no futuro sonhando com aquilo que nós queremos, com as ilusões da nossa mente. E isso, viver no futuro, faz com que a gente gere uma ansiedade enorme, exacerbada, exagerada. Também nós deixamos de viver o presente. Jesus tem uma frase que diz, a cada dia basta o seu mal. Viva o dia presente, viva o dia de hoje. Né? As reuniões de AA, de MA sempre falam só por hoje, é hoje. Então o ensinamento desses grandes missionários é que saibamos viver o agora. O passado serve sim, né, para que possamos analisar aí a nossa trajetória, os nossos vícios, as nossas dificuldades, mas nós precisamos construir o agora. Nós não vamos mudar o passado e nem vamos conseguir, mas nós podemos mudar o nosso futuro vivendo bem o nosso presente. Então a nossa mente não pode estar presa nem no passado e nem no futuro. Eu tenho que viver o agora, só por hoje. É hoje que eu tenho que vencer as minhas dificuldades, porque amanhã é construção do agora. É nisso que nós devemos nos preocupar. Por isso que Santo Agostinho também, na questão 919, fala do processo de reflexão. Chegamos no final do dia e possamos fazer um processo de reflexão, para analisar como foi o nosso dia. Infelizmente, a maioria de nós ou está no passado ou está no futuro. Ninguém vive o presente. E isso geralmente gera um grande desequilíbrio mental, um grande desgaste psíquico e físico. Desequilíbrios da mente, das emoções, desordens psíquicos, e vou falar um pouquinho de autoobsessão. Kardec, no livro de Obras Póstumas, diz: o homem geralmente é obsessor de si próprio. O homem geralmente é obsessor de si próprio. Nós somos os nossos maiores obsessores. E por sermos os nossos maiores obsessores, nós ocasionamos na nossa mente desejos, anseios, recalques, dúvidas, transtornos, que no qual são criadas pelo nosso pensamento vicioso e pelas nossas emoções que são tóxicas, por vibrações que no qual são pesadas devido aos nossos pensamentos. Então os maiores obsessores estão dentro de nós, e isso faz com que possamos gerar aí toda forma de desequilíbrio psíquico imaginário, que não vai dar nem para nós enumerarmos aqui, e não dá nem para nós estudarmos de uma forma aprofundada de tantos transtornos
psíquicos que no qual nós ocasionamos através do desequilíbrio da nossa mente, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A Joana de Anges, ela diz o seguinte: toda moléstia é de origem espiritual. Ela é oriunda dos nossos pensamentos, da nossa mente. A razão por que há doentes e não há doenças propriamente ditas. A mente desordenada cultiva paixões dissolventes, perde o rumo, passando a fixações neuróticas e somatizadoras. Infelizes que respondem pelos estados inarmônicos da psique, da emoção e do corpo. Isso é o que chamamos de auto-obsessão. Então é a nossa mente aprisionada àquela experiência, àquela memória, aprisionada naquela emoção, fazendo com que venhamos ter todas essas patologias psíquicas, neuroses, depressão, o transtorno bipolar, o transtorno de pânico, ansiedade e tantas outras mais. Então, a falta de equilíbrio. A nossa mente é tudo. A nossa mente é o nosso universo. E nós temos que cuidar da nossa casa mental. Nós temos que analisar os pensamentos que povoam a nossa mente. E quais são as emoções que são fabricadas pelos nossos pensamentos. Todo pensamento gera um campo emocional, que vai gerar a sua vibração, que vai gerar lá toda a transformação dos neurotransmissores e os hormônios que serão despejados no nosso organismo físico, dando o nosso estado espiritual. Então é necessário cuidarmos da nossa casa mental, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É necessário cultivar o amor, é necessário cultivar a prece, é necessário cultivar o otimismo, é necessário cultivar o trabalho voluntariado, é necessário para nos manter em pé, praticarmos todas essas funções conosco e para aqueles que nos cercam. Eu só queria falar um pouco rapidamente da estrutura do psiquismo, né? O inconsciente. Quer dizer, nós nessa existência, nós trazemos de forma consciente apenas algumas coisas, raciocínios, percepções e pensamentos. Mas a estrutura do nosso psiquismo, ela é formada por um campo mental enorme de memórias, de experiências, de outras vidas, de inúmeras vidas, que muitas vezes não têm explicação nessa existência. Muitos traumas, muitas patologias psíquicas, elas não têm explicação nessa existência, porque elas estão gravadas no nosso inconsciente. Às vezes certos tipos de medo, de fobia, que no qual aparentemente não nos ocorreu nada, não teve um trauma nessa vida, nem mesmo gestacional, e trago aquele medo, às vezes do elevador fechado, de lugares fechados, de escuro, um pânico, uma fobia enorme. Então muitos das nossas fobias, dos nossos medos, das nossas neuroses, né, das nossas dificuldades, do nosso reflexo condicionado, do nosso comportamento, das nossas crenças, foram construídas em existências passadas. Então o que mostra aqui é a ponta do iceberg, mas a sua estrutura, a nossa estrutura psíquica é enorme. Ela é enorme, gigantesca, porque tudo é gravado de forma acentuada, tudo é gravado, todos os pormenores da nossa vida nós gravamos na nossa memória, que fica registrado no nosso campo mental. Isso passa a ter, nós passamos, algumas coisas passamos a ter consciência, outras não, elas são inconscientes, mas elas ficam lá. Como algumas habilidades no qual nós trazemos, como diz Kardec no capítulo Ideias Inatas, que são alguns talentos e habilidades que no qual nós trazemos, também vem do inconsciente, construído de existências passadas, como também traumas, desequilíbrios, simpatias, antipatias, vícios, e muitos também podem ser ocasionados agora. Há duas causas de aflição, seja nessa existência ou em existências de vidas passadas.
Eu gostaria de falar sobre as 10 doenças pela Organização Mundial de Saúde Mental. As 10 doenças que mais afligem a humanidade. Eu só gostaria de dar uma pincelada em cada uma delas, para que a gente pudesse fazer uma análise, tanto à luz do Espiritismo como à luz da ciência. Aqui eu estou abordando a luz da ciência, mas podemos falar também à luz do Espiritismo. Os transtornos obsessivos compulsivos, o famoso TOC, é uma doença em que o indivíduo apresenta obsessões e compulsões pelo TOC, ou seja, sofre de ideias ou comportamentos que podem parecer absurdos ou ridículos para a própria pessoa e para os outros, e mesmo assim são incontroláveis, repetitivos e persistentes. A pessoa é dominada por pensamentos desagradáveis de natureza sexual, religiosa, agressiva, entre outros, que são difíceis de afastar da sua mente, parecem sem sentido e são aliviados temporariamente por determinados comportamentos repetitivos. Então, é um indivíduo que tem uma neurose, um pensamento vicioso, seja nessa existência ou de existência passada, que ele acha o alívio dele, muitas vezes, em certas regras, em certos dogmas, em certas práticas. Ele precisa realizar aquelas práticas, aqueles dogmas, porque se ele não realizar aquilo, ele acha que não vai dar certo. E acredito que é muito provável que existe um processo de sintonia espiritual fortalecendo esse tipo de comportamento e de prática. Sempre tem, porque quando o indivíduo adoece psiquicamente, quando o indivíduo se torna obsessor de si mesmo, ele se sintoniza também com outras mentes enfermas, parasitas, irmãos nossos ignorantes, que encontram naquele indivíduo uma brecha, uma possibilidade, uma cumplicidade, no qual é compatível com ele próprio. Então são indivíduos pragmáticos, que têm seus sistemas, seus rituais, e que precisam realizar isso. São indivíduos supersticiosos, são indivíduos muitas vezes que entram no campo do misticismo, na questão da religião. Então ele precisa fazer tudo isso para achar que aquilo vai dar certo. Só que isso vai ficando cada vez mais cansativo e as horas vão se consumindo nessas práticas. Às vezes isso começa com 3 minutos, 15, e começa com coisas simples. Vocês querem ver uma coisa? Esqueci de fechar a porta. Vai, volta, vai. Uma vez você vai, uma hora você vai uma vez. Depois às vezes você vai 2 vezes. Até uma hora que isso se torna algo extremamente obsessivo e um toque. E aí o indivíduo passa a ter prazer naquilo, porque se ele não realizar, ele acha que não está certo, e quando ele realiza, ele se sente extremamente satisfeito. Extremamente satisfeito com esses rituais. E os rituais vão ficando cada vez mais bizarros e excêntricos. Vocês querem ver acumuladores de lixo do Bicheiros? É um toque. Ele não consegue se desfazer daquilo. E ele vive no meio daquilo. Ele vive no meio daquela realidade. É o estado espiritual dele. E aquele estado espiritual dele se sintoniza com outras mentes desencarnadas. O transtorno bipolar. O transtorno bipolar, também conhecido como distúrbio bipolar, é uma doença caracterizada por episódios repetidos ou alterados de mania e depressão. Uma pessoa com transtorno bipolar está sujeita a episódios de extrema alegria, euforia e humor excessivamente elevado. E também episódios de humor baixo e desespero, depressão. Esse tipo de patologia psíquica, ele se confunde muito de início com processos mediúnicos. Médiuns que estão começando, geralmente tem essa alteração de humor, ele se confunde. Mas ela também é uma patologia. É um desequilíbrio emocional. O indivíduo ele não consegue manter
o estado emocional dele. É claro que ninguém consegue manter 100%, mas o transtorno bipolar é uma alteração muito brusca. Uma hora o indivíduo, ou ele está eufórico demais, e essa euforia não pode ser confundida com felicidade. Estado eufórico é diferente de estado de felicidade. É um estado de euforia, né? É um momento de eufórico. Ele acha que está feliz, mas essa euforia, ela está ligada ao estado de depressão, porque todo depressivo, ou ele tem estado de euforia, ou estado de tristeza. Né? Não digo todo, mas uma boa parte sim. Né? Quem vive isso sabe, ou ele está muito eufórico, 8 ou 80, são extremos, ou ele está com uma melancolia muito grande. Então, como patologia psíquica, isso mostra uma desordem no desequilíbrio emocional dele. Ele não consegue manter uma constante, né? Ele não consegue ter uma harmonia. Então os pensamentos e os sentimentos dele estão em desordem. Então ele precisa de um tratamento psiquiátrico, às vezes o remédio, às vezes a terapia da alma, como nós vamos comentar isso no final. E muitas vezes também existe um processo obsessivo. Também. O processo obsessivo como um processo expiatório para aquela criatura. Existem processos obsessivos que podem criar esse tipo de situação, como também o pânico. E aí existe a lei expiatória. Existe sim um aprendizado, um processo de reabilitação, né, um processo de reequilíbrio, de busca, onde aquela mente desencarnada, né, busca o seu algoz e o cobra, e o pune. Eu gostaria muito aqui de indicar um livro a vocês, que é No Mundo Maior de André Luiz, no qual ele faz um estudo no hospital psiquiátrico a respeito das patologias psíquicas à luz do espiritismo, onde ele se aprofunda em alguns sintomas, algumas patologias. O transtorno de ansiedade social. O transtorno ansioso social, também conhecido como transtorno da ansiedade social, fobia social ou sociofobia, é uma síndrome ansiosa caracterizada por manifestações de alarme, tensão nervosa e desconforto desencadeadas pela exposição à avaliação social. Ocorre quando o portador precisa interagir com outras pessoas, realizar desempenho sob observação ou participar de atividades sociais. Quer dizer, esse tipo de fobia é muito comum, né? Eu até comentei aqui esse tipo de fobia numa das nossas reuniões, que tem pessoas que se trancam em seus apartamentos, esperam o seu vizinho sair para não falar bom dia. É muito comum, gente. É muito comum. E se tiver que lidar em público ou com pessoas, ele foge dessa situação. Foge dessa situação. Né? Ou por medo, ou por insegurança, ou por qualquer outra coisa, a rejeição, o complexo de inferioridade. Né? Então isso é muito comum, acontece muito. Né? Essa ansiedade de ter que lidar com pessoas, ter que lidar com o público, ou ter que lidar com o outro, muitas vezes é a dificuldade que ele tem de lidar com as emoções dele, é o medo que ele tem. Né? Por não conhecer as emoções dele, por não conhecer a capacidade que ele possui, né? A força interior que ele possui. Então isso é muito comum e vem acontecendo bastante. Né? Esse isolamento, as pessoas passam a se isolar. Elas não querem nenhum contato verbal, nem carícia, nada. Muitas vezes são pessoas que não gostam, que tocam, que redem, né? Tem essa dificuldade desse contato. E é um isolamento extremamente torturante. Né? Esse isolamento ele pode num futuro, numa próxima existência, nesse isolamento, pode ser criado um autismo. Né? O que é o autismo? Num grau mais acentuado, é realmente o isolamento da mente dele, das emoções dele com os outros. Ele não sabe conviver com os outros. Né? Emocionalmente, ele não sabe conviver com os outros na questão dos seus pensamentos, na elaboração do seu comportamento. Né? Então esse isolamento pode sim
ele pode sim futuramente ser levado ao autismo, né? Não nessa existência, mas uma outra, porque o indivíduo que fica preso, porque nós vivemos em sociedade para aprender a nos amar uns aos outros e reconhecer nossas emoções. Viver em sociedade favorece isso. O indivíduo se isola, o que acontece? Ele deixa de alimentar as emoções dele. Ele se torna frio, não é só com os outros, é com ele próprio. Né? Ele passa a se tornar frio com ele próprio. E automaticamente ele entra no ostracismo. E esse ostracismo, esse indivíduo que desencarna nessa condição, ele vai continuar assim no mundo espiritual. Ele não querendo conviver com ninguém. Né? Ele não quer conviver com ninguém. E o que vai acontecer? Ele vai lesionar as emoções e o campo mental dele. Quando ele reencarna, é muito provável que ele traz o autismo, esse isolamento. Né? E aí a dificuldade de interagir com pessoas, a dificuldade do toque, do carinho, a dificuldade de falar das emoções. O síndrome do pânico. O síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo. Né? Por mais que não tenha uma existência, algo aparente que vá acontecer, é tão forte isso na pessoa, né, que ela não consegue se conter. Às vezes ela tem medo de sair de casa porque vai ser assaltado, mas nem foi assaltado. Né? É um medo exagerado. E nós estamos vivendo isso na nossa sociedade. Esse medo. Né? O transtorno de pânico também é algo muito comum. Nós temos tratado muitas pessoas com transtorno de pânico. E nós temos tratado muitos irmãos desencarnados também com pânico, apavorados. Né? Hoje nós vivemos um momento de medo de tudo. Então nós precisamos ter a coragem de nos libertar desse medo. E isso é tão forte, né, que, como eu disse, no processo do inconsciente, claro que pode ser um trauma, ele pode estar ligado ao trauma, ele pode estar ligado, ele tem relação às vezes com o trauma, né? Às vezes ele tem relação com uma experiência difícil, pode ser dessa existência, pode ser de uma existência anterior, que você não consegue entender a causa, né? Às vezes ele tem essa causa ela ocorre, né? E o inconsciente fala mais alto, domina. Então ele passa a ter palpitação, ele passa a transpirar, ele passa a suar a mão, ele passa a ter tremores, né? Ele não consegue conter. Então a gente tem que pedir para ele: olha, respira profundamente, respira pela nariz, solta pela boca, está tudo bem, né? Mas para ele ter consciência desse tudo bem, vai um tempo. Ele vai ter que analisar esse contexto e provavelmente reeditar essas memórias do inconsciente, enfrentando muitas vezes a situação com a psicoterapia, né? Com o falar, com o analisar esse medo, né? Buscar a coragem para poder enfrentar a si próprio, mas é dominador, e isso também vai acentuando. Todas as doenças psíquicas, elas têm graus de intensidades. E tem pessoas que têm pânico que não conseguem sair de casa. Uma vez eu atendi um rapaz que tinha depressão e pânico. Ele tinha depressão e tinha pânico. Ele não conseguia sair de casa. Passei meses dando passe, até uma hora que ele conseguiu ir ao centro. Mas de tão intenso que era isso. Medo das pessoas, medo de sair. Né? Então, a pessoa fica escrava desse medo, fica escrava do inconsciente, desse grau, como também com o processo de obsessão. A gente sabe que processos obsessivos também nos inspiram medo. Nos inspiram medo. Se você pegar um obsessor que acaba te assediando, né? Está te assediando, pode chegar uma hora que você vai sentir aquilo e você vai ter medo. Você vai tomar os pensamentos dele como sendo seus. Então também tem a patologia do pânico por processo obsessivo, como também tem por trauma, por uma experiência difícil.
Anorexia. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar, no qual a busca implacável por magreza leva a pessoa a recorrer a estratégias para perda de peso, ocasionando importante emagrecimento. As pessoas anoréxicas apresentam um medo intenso de engordar, mesmo estando extremamente magras, né? O padrão que se exige, né, somente para as mulheres, quando as mulheres colocam isso como padrão de beleza, essa magreza excessiva, por exemplo, quantos transtornos nós ocasionamos por uma cultura, né, por um hábito, por um comportamento? Muito, né? Quanto que as mulheres não se cobram? E quantos homens, nós homens, cobramos mulheres? Então, pode virar um transtorno. A pessoa às vezes não consegue mais, ela não consegue emagrecer, então o que ela come, ela põe para fora, ela provoca o vômito, né? Ela provoca o vômito como culpa de ter comido, de ter se alimentado. E vou dizer mais, isso é um processo tão complicado, né? Porque esse provocar o vômito, não se alimentar, além da patologia psíquica, ela gera uma patologia física nas glândulas endócrinas. A gente sabe de muitas atrizes que passaram, cantoras que passaram por processo de anorexia e morreram, não conseguem depois recuperar o peso, o organismo não consegue ter essa recuperação. Então, por uma regra, por uma exigência, por uma cobrança, às vezes até começa em casa, e às vezes começa em casa, né? Olha, você está gordinho, você tem que emagrecer, então a gente começa a criar essa cultura, nós começamos a criar esses padrões, na maioria das vezes dentro de casa, como também o pânico, certos medos. Quantos medos nós embutimos nas nossas crianças? Já pararam para analisar também? Não vamos falar só também de um trauma ou de um processo obsessivo, mas um processo cultural, processo educativo. Nós às vezes usamos no medo como processo educativo. Né? O quanto nós tentamos, quanto demorou, quem é católico, né, vindo da igreja católica, a questão do medo, do pecado, do demônio, o quanto que isso ficou embutido na nossa mente, e o quanto que esse medo nos fez mal, fez com que nós imaginássemos coisas, situações, e esse medo nos torturou por muito tempo, mas como um processo de espiritualização, de uma forma de se colocar um processo de espiritualização. Então isso tudo também ocorre dentro dos nossos lares. Eu posso dizer a vocês que muitas patologias das nossas crianças é porque os pais possuem esse tipo de comportamento. A ansiedade da criança, geralmente, ela é ocasionada pelo comportamento ansioso dos pais, ou depressivo, ou medo. E sem nós percebermos, nós vamos embutindo isso na mente das nossas crianças. Nós vamos embutindo também essas crenças nas pessoas. A depressão clínica. Uma pessoa é considerada clinicamente deprimida quando, sem explicação, apresenta um tipo de comportamento, como um sentimento de vazio, perda da autoestima e absolutamente nenhuma esperança de felicidade. Algumas pessoas com este transtorno relatam não sentir nada, como se os seus corpos e mentes estivessem vazios. Aí tem uma tomografia, foi realizada uma tomografia de uma pessoa sem depressão e uma pessoa com depressão. O que isso corresponde? Uma pessoa com depressão, vocês estão vendo todo o aspecto azul ali, é o processo de depressão. Isso mostra que a depressão, o estado depressivo, tomou conta de todo o funcionamento cerebral do indivíduo. Por isso que o indivíduo não sente nada, ele não tem vontade de reagir, ele não consegue reagir. Né? E muitas vezes a depressão, ela também está ligada à falta de autoaceitação, ou de se autoaceitar, ou de aceitar uma situação, ou de tentar compreender, né? Que levam o indivíduo a esse estado. Isso é alimentado, isso vai ser alimentado, e da depressão um passo para o suicídio.
Porque o indivíduo que chega a sentir isso, né, ele não tem motivação nenhuma para viver, ele vai buscar o suicídio, claro. Se ele não tem motivação para viver, se ele não tem sentido para a vida dele, se ele se encontra nesse vazio, ele vai buscar o suicídio. É o caminho que vai levar ao suicídio, o desespero vai levar ao suicídio. A vida dele não tem sentido, né? Então é necessário essa busca desse conhecimento interior, é necessário a reação, é necessário muitas vezes o indivíduo que entra nesse quadro, os remédios, porque ele já também não produz mais serotonina, ele não produz mais endorfina, ele não produz mais dopamina, que são neurotransmissores, que são fabricantes de hormônios que geram bem-estar no nosso organismo. Então ele precisa tomar aí os antidepressivos para que sejam fabricados esse bem-estar no organismo, para que o organismo comece a reagir, né? Então é necessário que o indivíduo que chegue a uma depressão crônica ou de uma intensidade muito elevada, é necessário que tenha sim um acompanhamento do psiquiatra, o remédio e o tratamento espiritual, levando isso no paralelo, né? Os remédios vão interagir no organismo, o tratamento espiritual interage na psique. Quantas pessoas nós tratamos aqui com uma depressão profunda, né? E sempre foi falado na casa, necessário levar os dois em conjunto, necessário tomar o remédio que serve para o organismo, porque as glândulas, a pineal, a hipófise, elas já não fabricam mais essas substâncias. Então o remédio vai fabricar isso de modo artificial? Sim, vai fabricar, mas ele precisa para poder estar em pé, para ele poder ter as reações e para poder fazer as coisas básicas da vida dele. A esquizofrenia. Quando uma pessoa sofre dessa doença, não tem um discernimento sobre o que é real ou não. Aqui eu vou direto. Segundo André Luiz, a esquizofrenia ela está ligada completamente a um campo espiritual. Completamente. E segundo André Luiz, nesse livro, No Mundo Maior, ele diz que a esquizofrenia ela é ocasionada no indivíduo pela influência do seu magnetismo, a influência negativa sobre outras pessoas, pela sua capacidade intelectual e emocional. E por um processo expiatório, ele não tem o discernimento do que é real e do que é espiritual, porque não é a fantasia, é espiritual. É espiritual. É espiritual. Então esse indivíduo não é mediunidade. Essa patologia psíquica, ela também é confundida com mediunidade, porque tem médiuns videntes ou audientes que conseguem ouvir ou ver, que se forem um psiquiatra, eles vão ser diagnosticados como esquizofrênicos, né? Então o trabalho mediúnico ajudaria a equilibrar essas funções parapsíquicas, mas o esquizofrênico, o real esquizofrênico, não. Então não adianta a gente pegar um esquizofrênico e jogarmos numa sessão mediúnica, né? Ele precisa de tratamento médico, psiquiátrico, ele precisa tomar o remédio, né? Para que ele consiga, e esse remédio neutraliza essa realidade. Então hoje a esquizofrenia ela é controlada. Tanto que quando nós estávamos no Ceará, tinha um tempo, e aí a Toninha e a Isabel podem me confirmar isso, tinha um tempo que diminuiu bastante os esquizofrênicos no Ceará, né? Porque os remédios pela neurociência, eles já tinham sucesso nesse campo. Nós tínhamos muito caso de depressão, né, Toninha? Depressão, tínhamos muito caso dependentes, alcoólatras, mas os esquizofrênicos no Ceará diminuíram muito por causa dos remédios. Os remédios conseguem neutralizar essa realidade, né? Então, segundo André Luiz, é um processo expiatório e obsessivo na esquizofrenia. Por isso que o indivíduo não consegue discernir. Ele não consegue discernir. Ele vê mesmo lá
todos aqueles indivíduos, e ele vai ter que aprender a conviver. Quem assistiu Uma Mente Brilhante, né, o filme que fala de um cientista matemático esquizofrênico, isso, ele conviveu, ele teve que aprender a conviver com isso, com os obsessores. Sempre estiveram do lado dele, porque não tinha os remédios. Ele aprendeu a conviver com aqueles obsessores, do qual atazanavam a vida dele, mas por algum processo. Né? A palavra atazanar, existe algum processo exploratório de aprendizado. Nós não estamos aqui por acaso, e o que nos ocorre também não é um acaso. Eu volto a dizer, nós somos frutos dos nossos pensamentos, sentimentos e dos nossos comportamentos. O que nós fazemos para nós, o que fazemos para os outros, então, nada é por acaso. O transtorno disfórico corporal se caracteriza por afetar a percepção que o paciente tem da própria imagem corporal, levando-o a ter preocupações irracionais sobre defeitos em alguma parte do seu corpo. Essa percepção distorcida pode ser totalmente falsa e imaginária. E aí, então, eu gosto muito do Marco Benson, mas eu acho que é o indivíduo que mais se caracteriza essa realidade. E tem muitos outros. O indivíduo começa a fazer uma cirurgia, ele começa a fazer uma cirurgia plástica, ele não para mais. Né? Ele não para mais. É um preenchimento, é um corte aqui, é o nariz, é tiro uma costela, enfim, e aquilo vai embora. Faz uma lipoaspiração. Então ele vai perdendo completamente a condição da imagem que ele tem do próprio corpo. Até uma hora que ele chega a se deformar. Né? E também, olha só, pelos padrões exigência. Tem uma enrolada na língua. Pelos padrões exigentes da nossa sociedade, né? A gente vê às vezes adolescentes querendo fazer cirurgia plástica e pais e mães apoiando. E não são cirurgias corretivas, né? São cirurgias banais. São cirurgias banais. Então, o que ocorre? Os adolescentes, as crianças, elas começam a ver isso como espelho. Né? Então faz uma cirurgia plástica. Ajeita aqui, ajeita lá, como se o corpo fosse um estado de felicidade. É a falta de autoaceitação. Então a pessoa, ela nunca vai estar bem com ela, sempre tem que corrigir alguma coisa. Quantos artistas nós conhecemos nesses jovens, que são jovens, né? Que tem 22 anos, 24 anos, 25 anos, com preenchimento com a boca, né? A boca parecendo o lábio parecendo uma coisa absurda de tamanho, é horrível, né? Então, infelizmente, é o que nós estamos cultivando, são os valores que nós cultivamos. Na outra ponta tem os tatuadores compulsivos também. Perfeito. Tatuadores compulsivos, né? Começam com as argolas, aquilo vai aumentando, aí coloca o chifre aqui, chega a pintar o globo do olho, né? A parte branca pinta. Então, você vai tomando uma forma, né? Não é que a gente tem que ter um padrão também, não é isso. Mas que a pessoa ela vai se deformando. Ela vai se mutilando sem perceber, porque nunca está bom. A pessoa começa uma tatuagem, quando vê, tem 50 no corpo. Né? Por quê? Porque ela precisa realizar uma tatuagem, porque aquilo gera um bem-estar nela. Ela precisa fazer alguma coisa no corpo, porque aquilo gera um bem-estar nela. Então, nós podemos dizer que é um toque com a própria imagem. Não é um toque de coisas, né, de rituais, mas é um toque com a própria imagem. Eu preciso sempre retocar alguma coisa. Então, são padrões que nós vamos exigir também, né, de nós, das pessoas, enfim, a mídia. E isso, infelizmente, vai distorcendo completamente a nossa consciência, o sentido da nossa vida. Então, quantas pessoas morrem? Desencarnam por causa da anorexia, desencarnam, né, por essas situações. Quer dizer, infelizmente, desencarnam tomando uma dose cavalar de analgésico. Né? Talvez até não era mais uma questão física, mas uma dor moral, uma dor da alma, como o Prince também.
Foi uma dose, então foi uma overdose também de analgésico. Então é uma dor na alma. Transtorno de personalidade borderline. Eu acho que muitos de vocês conhecem, a gente atendeu aqui no centro 2 casos também, que a pessoa passa a ter prazer, às vezes, em se mutilar. Né? Ela passa a se mutilar para acalmar as sensações, as emoções dela. Né? As pessoas com essa doença são indivíduos instáveis em suas emoções e muito impulsivos, com esforços incríveis para evitar abandono, até tentativas de suicídio. E é verdade. Os 2 casos que nós atendemos já tinha tentado inúmeras vezes o suicídio. E fora os cortes, até mesmo a drogadição, aí envolve a drogadição, envolve muitas vezes a anorexia também dentro desse transtorno. Tem rompantes de raiva inadequada, costumam apresentar uma hiperatividade afetiva, em que as situações boas são ótimas ou excelentes, e as ruins ou desfavoráveis são péssimas e catastróficas. E a última, o estresse pós-traumático. Né? São pessoas que também vêm crescendo muito, são pessoas que passam por uma experiência e acabam gerando esse estresse. Acontece muito com soldados, né, que vão para a guerra e quando voltam eles têm esse estresse pós-traumático, que é muito forte. Bom, saúde mental e obsessão. Né? O André Luiz diz: somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. No Código Internacional de Doenças, vamos ver o que fala sobre obsessão? Desta forma, isso aqui que eu vou ler está no Código Internacional de Doenças. A medicina sabe que isso aqui está lá. Desta forma, a obsessão espiritual oficialmente passou a ser conhecida na medicina como possessão e estado de transe, que é um item do CID, Código Internacional de Doenças, que permite o diagnóstico da interferência espiritual obsessora. Isso está no CID, capítulo 10, item 44.3, que diz assim: define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade, com a manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por... O que eu fiz aqui? Poxa vida, mas bem na hora, hein? Sabe o que eu consegui? Obsessão. Olha, eu vi um pouco sentado. Ai, Deus do céu. Mas por mim mesmo. Vou contar uma história para vocês enquanto tomar essa ruma aí. A gente fala muito de obsessão. Eu já contei aqui, mas eu vou repetir a história. Certa vez, fazia uns 4, 5 dias que eu dormia com insônia, perturbação, rolava na cama e os pensamentos desconexos e tudo mais. E aí eu comecei a orar, e o irmão Benedito surgiu, né? E me perguntou: o que está acontecendo? Eu falei: eu não estou conseguindo dormir. Eu disse para ele: já fazem uns 5 dias que eu não durmo, né? Eu acho que eu estou passando por um processo espiritual. Aí então ele disse assim: meu filho, isso não é um processo espiritual, isso é você mesmo. Você, pelos seus pensamentos e sentimentos, você está se perturbando, você não está conseguindo dormir, você não consegue se desligar, né? Porque você está se auto-obsedando. Então, na maioria das vezes a gente fala dos obsessores, mas nós é que nos auto-obsedamos e aí geramos sim um processo de obsessão espiritual. Obrigado, Márcio. Então ele define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade, como a manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos, provocados por doenças. Os casos, por exemplo, em que a pessoa entra em transe durante os cultos religiosos, são sessões mediúnicas, não são considerados doenças. Então, a medicina, isso está no CID, Código Internacional de Doenças. Isso está lá. Existem processos obsessivos que geram patologias psíquicas.
Então não são sintomas. Obsessores que atuam na mesma faixa da nossa sintonia, onde nós permitimos, podem nos gerar certos tipos de patologia. Podem nos gerar certos tipos de patologia. Bom, suicídio e loucura, né? A gente sabe que o processo, se nós não cuidarmos da nossa mente, das nossas emoções, a gente pode chegar num processo de loucura e chegar ao suicídio. E o suicídio, como disse a Denise, né, é a maior transgressão da lei de Deus. Eu acho que você tirar a sua vida, aquilo que te é sagrado, né, você, seja por dor, por qualquer outra coisa, você está cometendo consigo próprio, né, a maior violação. Ela tem um peso maior até do que o próprio homicídio. O suicídio, ela tem um peso maior. Tanto que a gente sempre ouve falar dos suicidas, que se encontram muitas vezes nessas faixas de vibração, né, nessas situações que repete-se lá a cena, repete-se lá a sensação, né, aí vem a autopunição do indivíduo, aí ele percebe que a emoção dele não foi sanada porque ele tirou a vida, porque ele continua pensando, ele continua sentindo, ele não resolveu, ele eliminou o corpo. Mas a gente não consegue eliminar a mente. A gente não consegue eliminar os arquivos da nossa memória. Nós não conseguimos. Então, além dele sentir toda a dor acentuada dessas emoções no qual ele saiu da vida física e chegou ao mundo espiritual da mesma maneira que ele estava na vida física, além disso ser acentuado, extremamente acentuado, né, tem a dor moral. Tem a dor moral. Se encontrar naquela situação, de ter cometido isso com a própria vida, de perceber que a morte não extermina e não elimina nada. Não elimina nada. Né? Ele vai perceber isso. Ele vai perceber que a dor dele continua lá, dilacerante. O sofrimento continua. E lá, infelizmente, não tem Prozac. Não tem Rivotril. Ele vai ter que lidar com a mente dele. Ele vai ter que lidar 24 horas com ele, com a emoção dele. Vai ter que lidar com isso. Bom, eu queria, para a gente poder encerrar, eu queria falar sobre a terapia da alma, à luz da neurociência. Eu fui investigar cada sentimento e o que a neurociência dizia. Então, se a gente quer se curar, o perdão. Terapia da alma. Eu vou voltar depois no Drauzio Varela, que fala algo interessante. Terapias da alma. Então, para que a gente possa sair desse processo de uma forma mais rápida, até mais rápida que os remédios. O que a neurociência diz sobre o trabalho voluntário para quem está depressivo, para quem está doente? Diz assim: faz bem à saúde, diz a ciência, pela Escola de Medicina da Universidade de Exeter, no Reino Unido. Mostra que eles vivem mais tempo, com uma mortalidade 20% menor se comparada aos não voluntários. Eles também têm menos índices de depressão, maior satisfação com a vida e bem-estar. Quem é solidário jamais será solitário. O trabalho voluntariado, de você depor a sua dor no bolso, dizer: olha, eu preciso fazer uma coisa. Isso sempre foi dito aqui, né? Isso sempre se fala na doutrina, que quem sem caridade na salvação, se você não se motivar e não se tornar terapeuta de si próprio através do amor, porque o amor cobre essa multidão de mazelas que nós trazemos. De recalques, de infelicidade, o amor cobre, mas esse amor ele tem que ser exercido, tem que ser colocado em movimento através da caridade, do trabalho voluntariado. Isso diz a neurociência. Então, nós vamos comentar cada tópico e nós vamos perceber que tudo aquilo que Jesus falava, a neurociência comprovou. A oração, vamos ver o que diz a neurociência. Pode trazer benefícios psicológicos, diminuir a dor e a frustração e reduz o risco de morte por ataque cardíaco, derrame cerebral, ansiedade e depressão.
Fora isso, ficou provado que orar melhora o sistema imunológico e outros sistemas. Olha, isso tem pesquisas e artigos. Tem pesquisas e artigos. Então, meditar e orar, que é a mesma coisa, faz com que a gente fortaleça o nosso organismo físico. Por quê? Porque a gente se restabelece em contato com Deus. Como diz Gandhi, orar é a respiração da nossa alma, para a nossa alma, porque a gente entra em contato com Deus. Nós entramos em contato com as nossas habilidades, com a nossa capacidade. Os benefícios do abraço. Abraço terapia. Quanto é importante abraçar. Estudos mostram que os abraços têm o poder de reduzir os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, além de diminuir o risco de doenças cardíacas. Os abraços ainda diminuem os níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Dar ou receber um abraço é a forma mais simples de fazer o corpo liberar ocitocina, que é o hormônio do amor. E todos nós podemos liberar esse hormônio através do abraço. O contato com os nossos animais, né? Esse hormônio, ele começa a ser liberado, né, na barriga, quando nós estamos na barriga da nossa mãe. Quando começa a ter a gestação, a hipófise que fabrica esse hormônio já começa a produzir, que é a ligação instintiva entre mãe e filho. Só que um abraço, segundo a ciência, também provoca a produção desse hormônio. O abraço, o trabalho voluntariado, o carinho, a gentileza, o contato com os animais, o contato com as pessoas que fazem com que a gente fabrique esses hormônios. A religião. Os estudos têm mostrado que pessoas religiosas têm menos predisposição à hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, doenças coronárias, demência de Alzheimer, depressão e infecções. Né? Só a religião em si, o que a religião nos traz, nos ensina? A oração. A religião nos ensina a caridade. Não é só termos uma religião, mas uma religião que nos ensina esta prática. Nos ensina o orar e vigiar, nos ensina, né, a compreensão da nossa vida espiritual, nos ensina o despertar das virtudes, do altruísmo, e isso vai refletir no nosso organismo físico. O otimismo faz bem à saúde de maneira geral. O otimismo, quando comparado ao pessimismo, está associado às menores taxas de infarto, menor mortalidade por causas cardíacas e melhores resultados em cirurgias cardíacas. Quem é otimista apresenta menor potencial para sofrer de depressão. O cultivo do otimismo. O cultivo de ter um outro olhar, que é exercício, viu, gente? Ter olhar positivo e otimista é um exercício da nossa mente. Querer enxergar otimismo e positivismo, isso é um exercício. E a gente enxerga, isso não é uma utopia, não. Nós enxergamos porque nós vamos desenvolvendo essa consciência. Nós vamos compreendendo e enxergando que Deus dá oportunidades. E que todas as dificuldades que nós passamos, elas não são à toa. Elas têm algo para nos ensinar. O otimista enxerga isso. O pessimista enxerga fracasso. O otimista enxerga oportunidade. Então, quem é otimista, é claro que ele não vai ter propensão à depressão. Ele vai lutar. Ele vai tentar enxergar o lado positivo disso. Ele vai tentar, ele vai buscar, ele vai se esforçar para isso. E é o que nós estamos fazendo, nos esforçar para enxergar as coisas positivas e otimistas da vida, que nos ensinam. As dificuldades, elas nos ensinam, elas estão para nos ensinar, para que nós nos tornemos melhores pessoas, né? Buscando conhecimento, buscando a prática da nossa moralização, das nossas virtudes. Então, tudo tem algo a nos ensinar. Perdão e indulgência, né? Estudos norte-americanos dizem que ser indulgente protege a saúde contra os males do estresse. Isso não tem dúvida, né? Eu estava falando com o pessoal hoje da casa, logo de manhã, os amigos, sobre o Gandhi, a não violência do Gandhi, né? O Gandhi dizia uma coisa extremamente interessante. Ele dizia que há homens presos que são livres, e há homens livres que estão presos. Mas estão presos aonde? Estão presos na vingança.
está preso no ódio, está preso na mágoa. E prisão pior do que essa não tem. Porque mágoa, vingança e ódio, ela te mata e te mina pouco a pouco, torturando a tua mente. Porque é torturante. É extremamente torturante. Então a não violência, onde o grande praticava aquilo que Jesus ensinou, que é dar a outra face, é ser sábio. É buscar nesse ensinamento um conhecimento que nos previne dessa prisão mental. Dessa prisão mental que nos tortura e nos martiriza. E nos martiriza profundamente. E fora isso, fora as patologias psíquicas e físicas que são oriundas da falta do perdão. A gratidão. O estudo da Universidade da Califórnia revela que pessoas que expressam gratidão são mais bem dispostas, têm melhor humor, dormem melhor, cansam-se menos e têm menos problemas ligados à saúde do coração. A sensação de gratidão verdadeira é uma das formas de diminuir os sintomas da depressão e da ansiedade. Não sermos gratos à vida, né? A gente só tem mania de enxergar as coisas ruins. Mas a gente não agradece o corpo, não agradece as oportunidades, a gente não agradece as pessoas que estão ao nosso redor, os amigos que nos ajudam, que nos amparam, as belezas naturais que nós temos aí para poder admirar. Né? Então sejamos gratos, porque sermos gratos é sabermos valorizar a importância da vida, né? O quanto que a vida ela é boa assim. Então a gratidão nos favorece isso e também a questão física, né? E o bom humor. Um indivíduo bem-humorado sofre menos porque produz mais endorfina, um hormônio que relaxa, diz o clínico geral Antônio Carlos Lopes, da Universidade Federal de São Paulo. Mais do que isso, a endorfina aumenta a tendência de ter bom humor. Ou seja, quanto mais bem-humorado você está, maior ou menor o bem-estar, né? E quem exercita muito esse estado de felicidade são os budistas, né? Através do bom humor. Buscar o bom humor, a gente precisa aprender a rir de si próprio. Eu sempre falo que esses grandes humanistas, esses grandes sábios da vida, eles sempre riam de si próprio. E quantas vezes o Chico riu das dificuldades dele? Né? Ele chegou até contar, isso virou até piada. Muitas vezes. Então a gente precisa aprender a rir das dificuldades, aprender a rir de si próprio. Nós nos levamos muito a sério. E nós precisamos ter uma boa pitada de bom humor, porque realmente o bom humor faz a gente relaxar, e relaxando fabrica endorfina e a gente passa a enxergar a vida ou a ocasião com um peso menor, bem menor. Para finalizar, eu queria dizer algumas frases aqui do Drauzio Varela, que é o cura-te a ti mesmo, né? Ele diz assim: se não quer adoecer, fala dos seus sentimentos. Fala das suas emoções, fala das suas dificuldades, chora, coloca para fora, não guarde para você, não se censura, não se reprime, porque a gente sabe que quem reprime choro, quem reprime emoção, adoece, e adoece. Se não quiser adoecer, tome decisão. Não adianta a gente ficar em cima do muro, não adianta esperar que as coisas vão melhorar, né? Não adianta esperar que o fulano vai me ajudar, não adianta esperar que as oportunidades vão surgir. Nós precisamos tomar decisão. Entra naquilo que Jesus disse: ajuda-te e o Senhor te ajudará. Levanta e anda, dá o primeiro passo. Se não quiser adoecer, busque soluções, né? Além de tomar a decisão, buscar a solução. A solução é essa, é aqui que eu vou começar o tratamento, é aqui que eu vou estar, é aqui que eu vou realizar e vou seguir o caminho. Se não quiser adoecer, é o livro de aparência, né? Não adianta a gente ficar se escondendo, dizendo tudo bem, tudo bem, tudo bem, e de repente o indivíduo falta. Ele falta, porque viveu de aparência. Ou de repente ele entrou no estado depressivo, porque não compartilhou seus sentimentos, porque não tomou decisão, porque não buscou uma solução, né? Então nós não podemos viver de aparência, nós temos que mostrar quem nós somos e acabou, né? Nós vamos mostrar as nossas emoções, e não tem vergonha delas não, né? As emoções definem o nosso estado espiritual. Se eu não estou bem, eu devo dizer: não estou bem, estou mal.
magoado, estou com raiva, estou irado. Ótimo, mas coloca isso para fora. Né? Não tenta se criar no rótulo, não vista ali uma aparência. E porque uma hora isso você vai ter que se deparar com essa realidade. E às vezes, deparar com essa realidade pode ser tarde demais. Se não quiser adoecer, aceite-se. A gente tem que aceitar o que nós somos. Acho que o primeiro passo da cura é aceitar o que nós somos. Olha, hoje eu me encontro assim, ponto. Beleza. Não adianta eu ficar brigando, me revoltando, me frustrando. Hoje eu estou assim. Amanhã eu vou estar um pouco melhor. Então nós vamos começar a aceitar o que nós somos para querer melhorar. Não é, eu falo de uma aceitação que eu estou me acomodando. Não. É parar de brigar consigo próprio. Aceite. Aceite as experiências. Aceite o que você é. Aceite as suas emoções, seus pensamentos, para que você possa tomar novas decisões, para que você analise e busque novas decisões. É parar de brigar com a vida. A gente briga muito com a vida, a gente briga muito conosco e com os outros. Então a gente precisa encontrar paz e não querer ter razão em tudo. É encontrar paz de espírito. Se não quiser adoecer, não viva sempre triste. Né? Então, eu acho que a receita infalível que o Emmanuel deu ao Chico, e já comentei aqui muitas vezes, o Chico tinha depressões. Chico tinha depressões, tristezas profundas na alma dele. E quando o Chico entrava nisso, a receita de Emmanuel: sai do seu lar, sai da sua casa e vai visitar uma família carente. E vai visitar alguém que está em condições piores do que a sua. E você vai perceber que você é rico. Você vai perceber que você tem saúde. Você vai perceber, né, que a sua condição é melhor do que a dos outros. E assim então você vai se aceitar. Então movimente-se. Movimente-se. Não adianta a gente ficar no ostracismo, brigando, ficar sangrado com os outros. Nós temos que nos movimentar. Precisamos nos movimentar. É disso que nós, é desse remédio que nós precisamos para a nossa alma. Eu encerro com um vídeo. Eu mostrei para vocês o Hospital Coroa de Barbacena, que foi o maior holocausto do Brasil. Né? Agora eu quero mostrar para vocês um hospital psiquiátrico que é modelo. E que quem viveu isso no Ceará, há 20, 25 anos, junto com o seu Nelson, isso era praticado no Ceará. O passe, a água purificada, a desobsessão, a música. Então eu quero mostrar a vocês um hospital modelo, cuidado, que ele é cuidado por um dirigente, por um indivíduo que explica, chamado Tadeu, para que vocês conheçam esse maravilhoso trabalho. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Na minha abundância de dias, e mostrarei a minha salvação. Tivesse essa iniciativa do Brasil, seria muito melhor, seria muito bom o trabalho que nem todos conseguem ter princípio, nem tem um dom que a pessoa recebe, um dom natural, um dom de Deus. Os doentes também recebem a visita do Pai. Santo permaneça para sempre.
passar o link para vocês. Isso foi o Espiritismo do Repórter sobre pesquisas espirituais, parte 3. Eu só vou narrar um pouquinho o que fala nesse vídeo. Infelizmente eu não vou conseguir passar, mas esse Tadeu, ele começou atendendo 2 pessoas na casa dele, que era paralítico, e ele foi juntando. Ele tem um hospital psiquiátrico de custos de 17 mil metros de construção, aonde ele conseguiu aliar a espiritualidade e ciência. Então foi um pastor fazer a pregação, né? Foi um padre fazer a pregação, foi abençoar, né? Os espíritas vão para dar o passe nos pacientes, e tem musicoterapia, tem arte-terapia dentro desse hospital. E o mais interessante é que a diretora médica desse hospital psiquiátrico, ela foi perguntada o que ela achava disso, né? Essa questão espiritual e científica. Então ela comenta que essa questão espiritual realmente ajuda muito na recuperação dos pacientes, muito. Esse envolvimento, né, de espiritualidade, de oração, do passe, da música, da arte, ajuda muito na recuperação desses pacientes. Então o bacana é ver como eles são tratados. Então, se vocês tiverem a oportunidade, é só buscar lá no YouTube, né, Curas Espirituais, que é do Globo Repórter. Então vocês vão ver aí a história do Tadeu e esse hospital psiquiátrico, que é modelo, que nós espíritas temos que seguir, né, esse exemplo aí de tratamento, porque nós não somos só matérias, nós não somos só um corpo físico. Nós somos um indivíduo que nós pensamos, nós sentimos. Então nós precisamos também ter um tratamento para a nossa alma, para o nosso psiquismo. E ele faz isso de uma forma maravilhosa. Eu queria ter fechado com chave de ouro, mostrando, né, esse trabalho, que é o contrário do que foi aquele trabalho realizado na colônia de Barbacena, daquele hospital psiquiátrico que se tornou um depósito de gente. Em Araxá não. Ali é a recuperação do ser humano, é a valorização da vida, né? Que cada um consiga buscar o seu equilíbrio, a sua força, restabelecer, né, a sua cognição, restabelecer a sua saúde mental, a sua saúde emocional, e todos são tratados com muito amor. O amor que tem o Tadeu por esses pacientes é o mesmo amor que tinha o seu Nelson. Para quem conviveu com o seu Nelson no Ceará, era o mesmo amor. O seu Nelson passava em sala em sala, de vida em vida ele conversava. Ele não permitia que os enfermeiros amarrassem, ele ia lá e dizia, pode desamarrar. Todos eram tratados com muito amor. Tomavam um remédio, mas tinham também a música, tinham a arte, tinham o passe, tinham um contato nosso com eles, e o quanto que eles ficavam felizes. Esse foi o Ceará que eu vivi, esse foi o hospital que nós tínhamos em Americana, com essa abertura, e que eu acho que nós devemos resgatar. Quem dirige tem que resgatar esse hospital, né? Por isso eu convido a todos vocês de verem esse vídeo, o que esse indivíduo fez, o que o amor dele, a fé, fez para que outros pudessem se reabilitar. Então que Jesus nos proteja abundantemente,